Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma conversa sobre espiritualidade e autoconhecimento. Meu nome é Dani Lobo e hoje o nosso papo vai ser sobre o perdão e o início da autotransformação, que é realmente um assunto muito importante para todos nós e que eu já falei sobre perdão aqui algumas vezes e eu acho que nunca é demais, porque a gente precisa estar sempre relembrando dessa importância. Renata querida, boa noite, seja bem-vinda. Bernadette também querida, seja bem-vinda para a nossa conversa de hoje. Você que assiste essas lives, né, os vídeos desde o início, que bacana, estou muito feliz. E esse assunto é um assunto que a gente precisa estar sempre revendo, trabalhando, nos transformando. Ana Paula, seja bem-vinda. Todas vocês, queridas, muito, muito, muito bem-vindas. É uma alegria para mim ter a oportunidade de conhecer vocês, vocês são os meus clientes, minhas alunas. Isso é uma alegria enorme. Isso mostra que nesse momento, né, de transição planetária, os afins estão se encontrando, as pessoas certas estão se encontrando. Isso é muito legal. Carol também, seja bem-vinda. Uma alegria vocês estarem aqui. E vamos começar a falar desse assunto importante, bacana, que é importante para todos nós, né? O assunto do perdão, a gente já conversou aqui algumas vezes, mas eu queria hoje a gente ter um outro olhar. E ainda vocês sabem que as últimas lives que eu tenho feito, os meus últimos vídeos, quem não assistiu ao vivo não tem problema, esse vídeo vai ficar disponível no meu canal no YouTube, Dani Lobo. Eu convido a todos, e quem quiser compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. Francine, seja bem-vinda, querida. Uma alegria você estar aqui. Esse vídeo vai ficar disponível lá também. E o assunto de hoje é um assunto muito importante. Vocês sabem que nos meus últimos vídeos eu tenho falado muito sobre a questão da transição planetária, das transformações que a gente está vivendo. E de que a gente, quem puder, quem não assistiu, busca lá no YouTube o vídeo que está o Amanhecer da Nova Era, em que eu dei uma explicação maior sobre isso, que os astrólogos já estão verificando que em 2026 a gente tem uma outra conjunção planetária bem intensa, mais rigorosa do que a de 2020, né? Eu falei muito sobre isso no vídeo. Essa semana eu estava pensando qual seria o tema da live de hoje. Silmara querida, seja bem-vinda. Eu estava pensando qual seria o tema da live de hoje. Eu pensei, não pode ter um ponto de partida mais importante para a nossa autotransformação do que o perdão. E se a gente precisa entender, e eu vou sempre frisar isso e vou repetir isso para todo mundo que assistir, ter essa chance de refletir sobre isso. Nós estamos no auge da transição planetária. Assistam os outros vídeos que eu falo sobre isso detalhadamente. E de agora para 2026, a gente precisa intensificar a nossa autocura, o nosso auto-perdão, a nossa transformação interior. É muito importante. E aí o pessoal às vezes pergunta assim, mas eu começo isso por onde? Por onde eu começo? Começa com o perdão. Então, para facilitar essa dica, né, a gente tem muitas ferramentas para nos auxiliar nesse processo. Mas para facilitar essa dica, precisamos começar a perdoar aquelas pessoas a quem a gente guarda algum tipo de mágoa. E uma coisa que eu ouço com muita frequência é quando o pessoal diz assim, mas eu já perdoei. Será que perdoou mesmo? Né? Porque perdoar é assim, perdoar eu já perdoei, eu só não me esqueço do que ele fez comigo. Eu só não me esqueço daquilo que eu passei. Eu só não me esqueço do que aconteceu. Se você não se esquece, se você diz assim, eu já perdoei, só não quero nunca mais encontrar com aquela pessoa na minha vida. Quando a gente diz isso, significa que realmente a gente não perdoou. Porque perdoar, gente, vamos entender o que é perdoar. Perdoar é passar uma borracha no passado. Pensa tudo aquilo que você conviveu com aquela pessoa e você simplesmente passou uma borracha como se aquilo não existisse mais.
e quando você encontra com a pessoa, você tá leve e de boa vontade e nada daquilo mais tem importância. Isso é perdoar. Eu sei que isso não é fácil. Eu não estou dizendo que seja fácil, mas o perdoar verdadeiro é isso. É passar uma borracha. E como é que a gente constrói isso? Porque perdoar é um exercício, tá? É uma coisa que a gente tem que estar constantemente trabalhando. E se eu posso dar uma sugestão a vocês, não tentem perdoar todo mundo ao mesmo tempo. Porque eu acho que isso dificulta muito. Eu, pelo menos, foco uma pessoa de cada vez. Eu penso assim, eu tenho que perdoar, eu tenho que resolver isso com essa determinada pessoa aqui. É alguém da minha família, do meu núcleo familiar, é um amigo, é alguém do passado, é um relacionamento que eu já tive, não importa. Escolhe um e começa a partir dele. E depois que você resolver aquele, você passa para o próximo, para o próximo, para o próximo. Qual é a primeira coisa que a gente precisa entender para a gente poder perdoar? Para perdoar, a gente precisa compreender o seguinte, que quando você perdoa alguém, você não está beneficiando a quem você perdoa. Você está beneficiando a si próprio. Porque o que é o não perdoar? O que é a mágoa? A mágoa, ela é uma memória emocional, tá? Ela é uma memória emocional, porque o seu registro acástico, o que você passou está registrado lá. Mas o problema é a carga emocional que está linkada nessa memória. Então, o não perdoar, a mágoa, é uma memória emocional, é uma carga emocional linkada a uma memória que você já viveu, porque depois que a gente vive a situação, ela se transforma num arquivo, e você guarda essa carga emocional negativa dentro de você. O outro não guarda dentro dele. É isso esse que é eu acho que é o clique, a virada de chave para a gente aprender a perdoar. Quando a gente entende que quando eu trabalho o perdão dentro de mim, eu estou me curando e que não obrigatoriamente o outro vai participar dessa cura, ele vai participar se ele quiser fazer a mesma coisa dentro dele. Se ele não quiser fazer, ele vai continuando essa carga emocional que é a mágoa. E a mágoa é uma carga emocional muito negativa. Porque ela, como é que eu vou dizer? Ela nos consome internamente, mesmo que a gente não pense nela. Ela é uma energia estagnada. Porque ela gera um trauma. Então pensem que quando vocês começarem a falar assim, então eu quero intensificar a minha autotransformação, eu estou nessa fase da transição planetária, o que eu tenho que fazer? Começar pelo perdão. E esse perdão começa como? Esse perdão começa no entendimento dele, de que quando você perdoa, você está beneficiando a si próprio, porque quem guarda a mágoa é quem sofre as consequências da dor. O que quer que você tenha vivido, o que quer que você tenha passado, já aconteceu, você já sentiu a dor naquele momento, já foi difícil, já foi o que for. Você não precisa sentir isso de novo. Quando você vivenciou aquilo, se você tinha algo, um débito a quitar, se pela lei da causa e efeito, se pelas leis universais, para que o universo se mantenha em equilíbrio, você precisava passar por aquela situação que foi uma situação dolorosa, né? A partir do momento que você vivenciou ela, quitou, resolveu. Por que você vai cultivar ela dentro de você? É como se a gente tivesse uma hortinha interior e a gente cultivasse e alimentasse e regasse as sementes da dor. Para que a gente vai regar a semente da dor, gente? A troco de quê? Porque essa semente vai crescer dentro de você, não naquele que te fez mal. E mais do que isso, aquele que te gerou essa dor por algum motivo, nem ele é responsável por aquilo. Ele foi um instrumento por 1,5 milhão de questões que a gente levaria aqui 20 horas para falar daquela situação acontecer.
Então, a nossa libertação, o perdão começa a nos libertar a partir do momento que a gente entende que não é assim, poxa, como é que fulano fez aquilo comigo? Será que ele fez com você, ele fez com ele próprio? E se você passou por essa situação, é porque existe uma causa anterior para isso ter acontecido. Porque nada acontece que não tenha uma causa. Muito menos nesse momento do mundo que a gente está vivendo, nesse momento do planeta, onde todos nós que estamos aqui encarnados, neste momento, nesse auge da transição, nós estamos aqui para resolver as coisas. Se a gente está aqui para resolver as coisas, é porque a gente traz uma bagagem enorme que a gente não se lembra. Mas não é carregando essas cargas emocionais que a gente resolve isso. É o oposto, a gente se afunda. É como se você pegasse pesos e colocasse no seu corpo, e a mágoa, ela é uma carga emocional muito nociva, porque eu vou compartilhar com vocês uma informação interessante. Vocês podem buscar, os neurocientistas falam muito disso, para o seu cérebro, eu falo muito isso até nos meus cursos, para o seu cérebro, quando você lembra de um acontecimento passado, quer dizer, você está acessando uma memória. Quando você se lembra de algo que você já vivenciou, para o cérebro, ele não difere o que está acontecendo no momento do que já aconteceu. Então, se eu me lembrei, eu vou dar um exemplo aqui. Na minha infância, eu sofri uma queimadura de 3º grau no rosto. Isso aconteceu comigo de verdade. Então, cada vez que eu me lembro disso, o meu cérebro, ele não entende se eu estou vivendo isso ou se eu estou vivendo isso agora. Toda vez que você lembra de algo ruim, toda vez que você acessa uma memória que tem uma carga mental nociva, o seu cérebro entende que você está vivendo aquilo novamente. E porque ele não sabe diferenciar o que está acontecendo do que é lembrança, do que é ação no momento. Porque para o seu cérebro, para o seu corpo mental, não existe o passado e não existe futuro. Só existe o tempo presente. Então ele não sabe, eu tô acessando uma memória que aconteceu há 45 anos atrás, ou ela está acontecendo nesse minuto. Para ele funciona igual. E quando funciona igual, ele vai liberar os hormônios, ele vai acionar a química do corpo correspondente à carga emocional que você acessou. Então, quer dizer, se você se lembra de uma coisa que te gerou muita dor, do mesmo jeito que o seu cérebro reagiu naquele momento que aconteceu, ele vai reagir novamente. Então, o que isso vai fazer? Quando você lembra do passado, de uma coisa que te doeu, que te magoou, seja física ou seja emocional, você está dando uma descarga de negatividade dentro do seu corpo físico. Por isso que a gente diz que mágoa gera doença. Você está bombardeando o seu corpo físico. Você tá estimulando o seu cérebro a liberar os hormônios cerebrais, a liberar uma química nociva para você. O outro que te gerou essa situação ruim, ele nem sabe o que está acontecendo. Ele nem lembra. Ele está tocando a vida dele. Quem está alimentando com isso é você próprio. Vocês estão conseguindo entender por que perdoar é muito importante? E por que quando você perdoa, você beneficia a si próprio? Porque qual é o nosso primeiro pensamento quando a gente tem dificuldade de perdoar? A gente acha que quando a gente vai perdoar, que a gente vai beneficiar o outro. Você não vai beneficiar o outro. Aquilo que te doeu muito para o outro, ele pode ter considerado uma coisa qualquer que não fez a menor diferença. Ele sequer tem a consciência que aquilo te magoou às vezes. Quando você perdoa, você beneficia a si própria. Você está tirando, se a gente for usar um termo simbólico, um veneno de dentro de você. Esse veneno que cada vez que você lembra, você toma de novo. Olha que coisa séria, gente.
E eu acredito muito nisso, eu aplico isso, é como funciona para a minha vida e eu compartilho com todos os meus clientes e os meus alunos. Eu não sei ensinar algo que eu nunca vivenciei. E na minha experiência pessoal, eu digo sempre isso quando eu faço as minhas orações. Eu preciso entender. Eu tenho essa necessidade de entender. Então eu só consegui começar a perdoar quando eu entendi o que é perdoar e por que perdoar é importante, que é o que eu estou compartilhando com vocês agora. Vocês estão conseguindo entender por que perdoar é importante? Por que perdoar é o início da autotransformação? Por que o perdão liberta? O perdão te liberta de tudo. Porque quando você perdoa, você pega aquela carga emocional que você já viveu e você joga ela fora. Ela para de existir. Ela simplesmente para de existir. Porque, meus amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não acredito, eu trabalho, eu sou terapeuta holística há mais de 25 anos, eu sou consultora de tarô há uns 30 anos, pelo menos, e eu não conheci ninguém até hoje que tenha tido uma vida que nunca tenha passado por uma situação difícil. Isso faz parte da vida, as adversidades, as dificuldades, alguns mais difíceis que outros, sim. Mas por quê? Porque aí é uma questão da bagagem que cada um traz e daquilo que a gente tem para resolver, né? Mas não importa o que você tenha passado, não importa quanto pior você passou, quanto mais difícil, mais sofrido, a maior luta que você teve, mais importante você perdoar, porque é uma carga emocional negativa maior que está guardada aí dentro de você e que vai comer o seu corpo, vai te consumir por dentro. E aí a gente fala assim, mas eu estou assim por causa de fulano. Não, não tá não, querido. Você está assim por sua causa. Porque nós temos o livre-arbítrio. E isso o Ho'oponopono ensina. O Ho'oponopono ensina pra gente, eu ensino isso e eu ensino sempre que no curso de Ho'oponopono a gente aprofunda esse tema. Eu ensino, o Ho'oponopono tem 2 princípios que eu sempre falo aqui, que são princípios fundamentais para a nossa libertação e autotransformação. Primeiro, que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco. E o segundo, que nós criamos a nossa própria realidade. Um depende do outro. Quando eu me coloco numa situação em que eu sou a vítima, o mundo fez isso comigo e eu sou a vítima, você está tirando das suas mãos a chance de se transformar. Porque o fato é, nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco. O que isso significa? Que se eu estou vivendo determinada situação hoje, eu sou a responsável por ela. Poxa, mas eu não fiz nada para alguém virar e me dar um soco. Você não fez nada agora. Mas e se você fez isso, sei lá, 50 vidas atrás? Porque para o universo não tem diferença entre passado e futuro. Essa linha do tempo, essa linha linear, essa linha cronológica só existe, a gente está aqui na matéria. Mas o nosso espírito, o nosso eu espiritual, os nossos 3 eus, como ensina o Ho'oponopono, não existe passado e futuro, só existe o presente. Então, se acontece alguma coisa comigo hoje, existe uma causa lá atrás. E quando a gente entende isso, não é que a gente faz... Isso, veja bem, eu quero deixar bem claro aqui, isso não significa, então porque eu tive uma causa lá atrás, então agora eu tenho que abaixar a cabeça e aceitar todas as coisas difíceis. Não é isso que eu estou dizendo. De jeito nenhum, muito pelo contrário. Sabe por quê? Porque o resgate só acontece se você for feliz. Só a felicidade resgata, só o amor resgata, só a compaixão resgata. A dor e o sofrimento não resgatam nada, e esse é o nosso equívoco. Mas se eu tenho um entendimento que o que quer que eu esteja lidando hoje, existiu uma causa anterior a essa, o que vai acontecer? Em vez de eu me desgastar com raiva do que aconteceu, eu vou me trabalhar para superar. Ok, então se aconteceu porque tinha que acontecer, então bola para frente, acabou, vambora, vida nova. Então já quitei, já paguei o que eu tinha que pagar, vou para frente. É isso que a gente tem que pensar. E para a gente conseguir ir para essa vida nova e construir esse mundo novo, a gente tem que perdoar.
O que é perdoar? É tirar de dentro da gente as cargas emocionais nocivas, que só nos atrapalham, gente. Porque quando a gente está vibrando no rancor, na falta de perdão, na dor, na auto-vitimização, o que acontece com a nossa energia? A gente desce a nossa frequência vibratória. Se você desce a sua frequência vibratória, o que vai acontecer? Você só vai atrair para você coisas lá embaixo. Não tem como. Não perdoo ninguém e sou super feliz. É incompatível. Não tem como. Eu guardo essas mágoas todas dentro de mim e o resto da minha vida tá dando super certo. Não tem como. Simplesmente não tem como. É incompatível vibracionalmente. Nós somos literalmente o que nós vibramos. E nós vibramos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então, se dentro de mim eu estou alimentando sentimentos e pensamentos negativos e nocivos, eu vou vibrar de uma forma mais densa. Se eu vibrar numa forma mais densa, eu só vou atrair o que é denso. Isso é um fato, lei da atração. Então, para eu me elevar, é igual o balão. O balão, para subir, você não tem que tirar aqueles pezinhos de dentro do balão? O cara que está com o balão na terra, ele está cheio de peso de areia, sei lá o que é aquilo. Para ele subir, além daquele negócio que ele acende, pelo menos no desenho é assim, posso estar falando besteira que eu não entendo nada de balão. Ele não tira os pesos e você vai ficando mais leve, vai subindo. E quando você vai subindo, você está onde? Você só enxerga aqui em cima. Aí você só atrai aqui em cima. É que como eu costumo dizer nas minhas consultas, você muda o seu sinal de Wi-Fi. A gente não tem sinal de Wi-Fi, vamos usar esse exemplo que é próximo a todos nós. O Wi-Fi, ele não vai buscando o sinal onde ele está? Então, se eu estiver cultivando esses sentimentos negativos, o que acontece? O meu sinal de Wi-Fi só vai captar as energias mais densas, que não é nada do que eu quero, não está ali. Se eu tirar de dentro de mim essas cargas emocionais nocivas, o meu sinal de Wi-Fi vai subir. Mas quem é responsável por isso? Nós mesmos. Ninguém é responsável por isso. Ah, porque eu sou assim, porque eu tive uma infância muito difícil. Gente, sei lá, acho que menos de 10% da população teve uma infância maravilhosa, pelo menos do meu conhecimento. Isso não justifica. Não importa o que a gente passou. E eu digo a vocês, e olha que eu conheço, acompanho e vejo histórias muito difíceis de vida. Coisas que se a gente pensasse, falasse, isso não pode acontecer, acontece. Não importa o que a gente passou, o que importa é a gente entender que carregar isso dentro de nós nos faz mal. E se a gente passou, é porque foi importante para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. É porque isso precisava acontecer de alguma forma, como eu estou contando para vocês. Eu fui uma criança que aos 5 anos de idade sofri uma queimadura de 3º grau no rosto, 2º grau no peito e 1º grau na barriga, porque eu entrei na cozinha correndo e uma frigideira com óleo fervendo escorreu no meu rosto todo. E vocês estão olhando para mim e eu nunca fiz nenhuma cirurgia. Eu só tenho uma cicatriz aqui na testa de onde a frigideira bateu em mim. Meu avô era médico, cuidou de mim, fez curativo todo dia. Eu fiquei 3 meses dentro de um quarto escuro. Eu, aos 5 anos de idade, eu não conseguia abrir a boca. As pessoas na minha casa, minha mãe, tiveram que tampar os espelhos para eu não me olhar, porque eu estava com o rosto preto, roxo, inchado. A minha época de criança, eu tenho 50 anos, quem regular comigo vai lembrar do que eu estou falando. Era muito comum ter vendedores de porta em porta. Vendia enciclopédia, vendia um monte de coisa. E você é criança, quando toca a campainha, eu ia correndo com a minha irmã para a porta. Só que eu estava lá com aquele rosto, igual carvão de queimada, né? Porque eu estava queimada, muito queimada. E aí, quando abri a porta, a pessoa que estava vendendo o negócio me via, teve gente que desmaiava, gente. Até eles explicarem, não, ela sofreu uma queimadura, mas
eu não tinha essa consciência, era criança, não me via, né? Então eu andava em casa, corria para a porta olhar. Eu nunca reclamei da minha queimadura e olha que eu sofri. E eu me lembro dela, embora eu já tenha feito muito Ho'oponopono, foi uma memória que realmente eu não tenho mais carga emocional com ela. E para agravar a minha situação, a pessoa que na época era a pessoa que trabalhava na minha casa, que era a minha segunda mãe, coitada, foi ela, infelizmente, ela que estava com a frigideira na mão, eles me encheram de manteiga. E eu não sei se vocês sabem que é muito ruim você passar manteiga numa queimadura. Então, quando eu cheguei no hospital, além de estar queimada, eles tiveram que tirar a manteiga. A anestesia não pegava. Então, eu passei tudo a sangue frio. Porque a anestesia deram o máximo que podia se dar para uma criança. E eles deram o máximo que podia dar para uma criança. Eu estava em estado de choque com tudo que estava acontecendo, não funcionou. E eles tiveram que limpar aquilo tudo e fazer curativo, e eu aos gritos. A minha mãe desmaiou. Eu estou contando isso para vocês para dizer que a gente passa por situações muito difíceis. Mas eu nunca me senti de nenhuma forma, ai, por que eu passei por isso? Por que eu me queimei? Por que eu senti aquela dor toda? Que é uma dor horrível, gente. Eu não desejo a ninguém. Queimadura é uma coisa muito triste, tanto que eu tenho pavor de vela, pavor de qualquer coisa de fogo, porque eu sei o que uma queimadura pode fazer com alguém. Mas aconteceu. Não sabia por quê. Muito tempo depois, já adulta, fazendo a limpeza dos 21 dias, que eu sempre recomendo para vocês, para meus clientes, eu tive um sonho que eu me vi num passado. E me vi lá no Egito, eu tive muitas vidas no Egito, muitas. E eu me vi lá no Egito, e nessa visão eu era muito fiel a Faraó, que na época era Hatshepsut, que foi a faraó mulher do Egito. Eu não sei o que eu era, mas eu sabia que eu era muito fiel a ela, e eu chegava num lugar escondido e eu encontrava uma coisa horrível lá feito para prejudicar ela. Tá? E eu vi aquilo. Gente, eu revivi isso dormindo. Foi um sonho que eu revivi. E eu lembro que a minha cabeça naquela hora disse assim: se eu sair daqui para tentar alertar a rainha que isso aqui foi feito para prejudicá-la, eles vão vir aqui, vão tirar tudo e vão montar isso em outro lugar. E em segundos, né, eu tomei uma decisão naquela época. Eu resolvi tocar fogo lá. E para isso, eu ia ter que ficar lá dentro e morrer ali naquele fogo. E eu fiz isso. E quando eu acordei, imediatamente me veio na cabeça a minha queimadura de 5 anos de idade. E eu entendi por que eu sofri uma queimadura aos 5 anos de idade. Foi a lei da causa e efeito. Agora, por que naquela época, e sei lá em que dinastia, agora não lembro de cabeça qual é a dinastia da Hatshepsut, mas eu sei que foi com ela. Como naquela época minha intenção foi ajudar, eu fiz uma coisa muito errada, mas eu estava bem intencionada. Esse foi o entendimento que eu tive. Então, nessa vida, eu passei pela queimadura, eu passei por uma dor horrível, porque foi a coisa da anestesia não pegar, de ter que passar por aquilo tudo, mas eu não tive marcas. Olha, e quando eu falo isso numa boa, porque eu digo a vocês o seguinte, a coisa mais linda, gente, é a gente entender as leis divinas. É a gente entender que o universo é perfeito. E quando eu lembrei disso, eu fiquei grata. Grata por ter tido a chance, que eu passei pela queimadura e não tive a marca. Só essa, mas essa, a não ser que a pessoa olhe muito de perto, até saber que a frigideira encostou aqui em mim, que isso tudo aconteceu, é difícil, mas eu nunca fiz uma cirurgia reparadora de rosto, como outras pessoas que passam por uma queimadura de 3º grau no rosto precisam passar, ainda mais uma criança de 5 anos, né? Então eu estou contando isso para vocês, estou dividindo uma coisa da minha vida, porque eu quero que vocês entendam
que eu nunca me senti vítima por ter passado por aquela queimadura. Nem nunca achei que Deus estava aborrecido comigo, nem que alguma coisa... Eu sempre agradeci por estar bem. E depois de adulta, e quando eu tive essa lembrança do passado, imediatamente eu falei, entendi onde eu falhei no passado. Eu estava bem intencionada, mas eu errei. Nós erramos. Se a gente não tivesse errado muito no passado, a gente não estava aqui agora. Eu tenho a minha bagagem, é uma longa bagagem de erros e desacertos. Mas eu sou grata porque eu estou tendo a oportunidade agora de resgatar isso. Vocês já pensaram se eu passasse o resto da minha vida? Não, eu não quero fazer isso porque eu já me queimei, então eu não posso. E seria uma escolha minha, não foi. E quando eu tive a oportunidade de compreender o que aconteceu comigo, aí mesmo que eu me senti mais agradecida ainda. E entendi. Porque às vezes a gente não precisa ter acesso à causa que nos gerou aquela dor para perdoar a gente. Outra coisa, nunca fiquei aborrecida com a pessoa que me queimou. Como é que eu vou ficar? A culpa não foi dela. Foi um acidente. Eu era uma criança de 5 anos que entrei correndo numa cozinha, sem blusa. Ela estava tirando uma frigideira com óleo fervendo, fritando linguiça. Quando eu entrei, que a frigideira esbarrou, qual foi a reação dela? Puxou a frigideira. Quando ela puxou a frigideira, o óleo escorreu. Ela era minha segunda mãe, ela já desencarnou. Eu convivi com ela até meus 20 e poucos anos de idade, uma pessoa importantíssima na minha vida. Nunca tive nada, nem isso. Nunca. Pessoa importantíssima para mim. Porque as coisas que a gente vive não é o A, B ou C que fez com a gente. As coisas que a gente vive são os aprendizados que a gente precisa passar. São o reequilíbrio universal dos nossos próprios atos. Então a gente sempre quer buscar a culpa em alguém. Se a gente for levar isso para o momento que a gente está vivendo no nosso país, a gente cobra do governo, a gente cobra das pessoas tanto, mas na hora de ir para a fila, a gente quer furar a fila. Não pode, a gente tem que começar com a gente. A decência, a honestidade. Eu não estou aqui falando de parte política porque eu não gosto de política e não me envolvo nisso. Porque eu acredito na lei da causa e efeito, cada um presta suas contas. Então isso para mim já é suficiente. Mas eu quero dizer, a gente cobra dos outros, mas a gente pratica. Você cobra, como é que eu vou dizer? Que aquela pessoa seja super honesta, super correta e que o funcionalismo público, tudo esteja ali para você com trabalho nota 1000, 100%. Aí você, quando está na fila do mercado, na fila da vacina, onde quer que seja, você fura a fila. Não é assim, depende da gente. Ok, fiz isso, o que vai acontecer? Sua frequência vai descer. O que você vai captar de volta? Outra frequência igual. Então, a gente tem que entender que é o que o Ho'oponopono diz, que nós criamos a nossa própria realidade. Então, se eu quero criar uma realidade para mim próspera, saudável, harmoniosa, equilibrada, feliz, alegre, eu tenho que trabalhar isso dentro de mim. E é isso que eu tenho que cultivar dentro de mim. Como é que a gente pode dizer assim, eu quero tanto que a minha vida melhore, mas esse país não tem jeito, esse mundo está perdido. Então não vai melhorar, porque o que você está plasmando para você é que o país não tem jeito, que o mundo está perdido. Porque se o seu pensamento e seu sentimento estão aí, é o que você vai receber. E, gente, eu sempre falo isso nos vídeos, podem fazer a experiência, faz por 30 dias, vibra positivo, olha o lado bom das coisas, busca o positivo, se conecta ao positivo. Estamos num momento muito difícil, estamos, mas existem coisas boas. Pessoas estão se ajudando umas às outras, novos empregos estão nascendo, novas oportunidades de trabalho estão nascendo. Eu sempre falo isso aqui, eu sou do tempo que a gente divulgava o trabalho da gente distribuindo papelzinho, mala direta, ninguém merece, né? Isso é antigo.
Hoje nós temos um Instagram, nós temos um Facebook, redes sociais, eu tenho um WhatsApp que eu posso divulgar para os meus amigos, olha, estou agora trabalhando com isso aqui, olha que bacana. Então tudo a gente tem que escolher para onde, o que você quer viver, para onde você quer olhar. E se você quer viver coisas boas, você precisa vibrar coisas boas. E para você vibrar coisas boas, você começa perdoando e colocando para fora e desfazendo todas essas mágoas que você traz dentro de você. E uma outra dica para ajudar ainda mais esse perdão, especialmente quando a gente precisa perdoar pessoas muito próximas a nós, são nossos familiares, tá? Isso ajuda muito. Cada um só pode dar o que tem. A gente não pode querer do outro que ele te entenda sempre. Onde está? Qual é a fonte da mágoa quando a gente tem uma mágoa na família? É que a gente fala assim, nunca me entendeu. Nunca fez força para me entender. Não me aceita como eu sou. Porque não me ouve, porque não entende, porque eu falo. Tudo que eu faço nunca é reconhecido. Porque eu faço tanto e ninguém reconhece. Isso, né? Isso acontece em todas as famílias. O que a gente tem que pensar? Se você vibrar nesse amor condicional, o que é o amor condicional? Eu te amo se você me ama. Eu te ajudo se você me ajudar. Eu faço alguma coisa para você se você fizer por mim. Isso é um amor condicional. O amor condicional gera muita frustração, muita dor e muito ressentimento. Nós temos que, para perdoar, a gente tem que se transportar para o amor incondicional. O que é o amor incondicional? Eu dou o amor independente do retorno. Não estou preocupada com se o outro vai querer o meu amor ou não. Não estou preocupada se o outro vai reconhecer que eu estou ali ou não. E nem vou esperar do outro que ele se modifique por minha causa. Porque no fundo é isso que a gente quer. A gente quer que os outros se modifiquem para nos agradar. Para atender às nossas necessidades, às nossas carências. Eu preciso de amor, eu nunca recebi amor da minha mãe. Eu não recebi, minha mãe é uma pessoa fria, nunca recebi amor, eu preciso desse amor, eu quero que ela mude, ela não muda, não me dá o amor, aí eu sofro, aí eu guardo mágoa dela, eu não perdoo ela por tudo que ela fez comigo. Esquece isso, gente. Se vocês ficarem nessa vibração, você arruma uma cadeira e senta e espera muitas encarnações, porque não vai resolver. Só resolve que isso também é uma ferramenta importante para perdoar, quando você entende, quando você se põe no lugar do outro e você entende o seguinte, ela é uma pessoa fria, não me dá amor. Será que algum dia alguém deu amor para ela? Ela conhece isso? Né? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. E aí, quando você se coloca no lugar do outro e você pensa que o outro teve uma infância, tem um histórico familiar dele. E mais do que isso, nós que somos espiritualistas, espíritas ou o que for, né, que estamos buscando as verdades cósmicas, ele tem uma bagagem de vidas passadas que você desconhece. Então talvez você esteja pedindo a ele o que ele não tem para te dar. Talvez aquele espírito, aquela pessoa que é um espírito, que traz uma bagagem que você não se lembra, ela tá te dando o que ela consegue. Não é todo mundo que consegue falar assim, eu te amo, eu te adoro e dar um abraço. Mas às vezes é aquela pessoa que fala assim, fiz esse bolinho aqui para você. Ou às vezes é uma mãe que vai dizer assim, põe o casaco, não tá vendo que tá frio, vai pegar uma pneumonia, tá maluca? É a forma que ela consegue dar o amor. É o que ela consegue. Vocês querem ver um exemplo bem simples? Na minha família, todos nós nos abraçamos. Eu cresci sendo abraçada pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus avós. Então, abraçar as pessoas é fácil para mim. É fácil porque eu aprendi isso desde criança.
Só que às vezes você vai para uma família, você nasce numa família que você nunca foi abraçado, aí você arruma uma namorada, um namorado, que fala assim, pô, ele não me dá um abraço. Para se perguntar o seguinte, será que ele aprendeu isso? Não é que ele não te dá um abraço porque ele não quer, talvez porque ele não consiga, talvez porque ele nunca foi ensinado. Ah, então quer dizer que então meu namorado nunca vai me abraçar? Não, quer dizer que você vai ter paciência e vai ensinar a ele o que é abraçar. O meu avô paterno nasceu na Inglaterra, não nasceu no Brasil. E estudou e viveu na Inglaterra até os 12 anos de idade. Então ele teve uma educação inglesa. Eles não demonstram emoção como a gente aqui. Então, o meu avô paterno nunca me abraçava. Ele amava a gente profundamente, mas nunca abraçava. Sabe o que eu fazia? Eu corria e abraçava ele. Ele não conseguia abraçar de volta. Mas eu via que ele ficava feliz com o abraço que eu dava. Mas eu entendia que era uma dificuldade dele. Eu nunca me senti não amada, ou não me senti, meu avô não retorna o meu abraço. Ele não retornava porque ele nunca foi ensinado a fazer isso. Ele teve uma educação completamente diferente da minha. Tá dando para entender, gente? Quando a gente começa a pensar assim, fica mais fácil perdoar. Aí a gente começa a permitir que a gente ame incondicionalmente. Que eu fazia o quê? Eu abraçava sem esperar abraço em troca. Mas eu abraçava assim mesmo, deixava ele completamente desconcertado, que ele não sabia o que fazer. Ele fazia assim. Ele não sabia lidar com aquilo. Mas eu também não estava preocupada dele lidar, eu não ficava esperando qual vai ser a sua reação. Eu fazia porque eu tinha vontade. E é isso que a gente tem que fazer, inclusive com as pessoas difíceis. Pensa em quantas pessoas que você está esperando aí eternamente que te compreendam, que elas não têm condição de te compreender. Nós não conhecemos a bagagem que cada um traz. A gente não conhece a bagagem dessa infância, o que dirá das outras vidas. E eu digo a vocês, eu trabalho com o registro acástico, a sessão do registro acástico. Nós trazemos padrões do passado que a gente vem repetindo até a hora que a gente vai curar. Então, se a gente tem as nossas dificuldades, se a gente tem que pensar que o outro também tem as deles. Uma coisa que eu descobri, sempre digo para os meus clientes, não é preciso ter afinidade para amar. Você pode amar sem ter afinidade. Você pode ter nascido numa família com um ente familiar, um parente próximo, que é completamente diferente de você, que vibra numa energia completamente diferente da sua. Pode ser que o parente tenha uma nuvem negra na cabeça, igual do desenho animado, que cai a chuva só naquela pessoa. Você não precisa descer a frequência desta pessoa para amá-la. Você pode amá-la como ela é. E o que isso significa? Eu entendo, eu estou pondo a lente dos óculos espirituais, que a gente tem que lembrar que nós somos seres multidimensionais. Então eu ponho a lente, eu ponho os óculos da multidimensional e entendo que aquela pessoa é daquele jeito porque ela traz toda uma bagagem que a gente desconhece. Então, eu não vou esperar dela um sorriso, eu não vou esperar dela um elogio, eu não vou esperar dela um apoio que ela não tem para me dar, mas eu dou meu amor para ela do meu jeito. Se ela não estiver aberta para receber isso, tudo bem, está no tempo dela, ela pode não estar pronta ainda. Você fez a sua parte. Porque a gente aceitar o outro como ele é, não significa que a gente tenha que ser capacho de ninguém para ninguém passar por cima da gente. Quer dizer que eu vou aceitar aquela pessoa como ela é. E se eu aceitar aquela pessoa como ela é, eu vou parar de criar expectativas que ela seja diferente. Vou parar de sofrer e vou parar de fabricar novas mágoas. Exatamente, Bernadette, a gente exige do outro que nem sempre a gente tem para dar. Quem mais falou aqui? Deixa eu ver aqui. Lorena falou, Lorena querida, que bom que você está aqui. Compreender isso é lindo. É verdade que quando a gente compreende isso, qual é a primeira coisa que desperta na gente? O amor incondicional. Aí você passa e fala assim, o problema não é comigo, o problema é com ele próprio. Se você vai numa loja, a pessoa te atende mal, tá com uma cara emburrada, é grosseiro com você, ela não tá prejudicando você. Ela não tá bem com ela.
E se a gente entende isso, a gente vai na loja, vai fazer o que a gente tiver que fazer e não vai sair aborrecida de lá. A gente vai, eu até penso assim, poxa, que Deus ilumine aquela pessoa está muito mal, está precisando de ajuda. Então nós temos que mudar a forma com que nós vemos as coisas. Para perdoar é preciso amar incondicionalmente. Isso, como eu falei, não quer dizer que você tem que ser capacho, nem que você tem que aturar uma relação tóxica, não é isso. Mas você não tem que dizer que tudo que está dando errado com você é por causa da outra pessoa, até mesmo porque nós temos direito ao nosso livre-arbítrio, a gente só vive o que a gente quer viver, gente. Ah, porque eu não posso mais que nesse casamento, eu não estou mais aguentando esse casamento é terrível, meu marido é isso, é aquilo outro, a minha esposa é isso, é aquilo outro. A grande pergunta é, por que você continua casado? Nós, graças a Deus, vivemos num país e num momento do mundo em que a gente pode falar, não quero mais. Os nossos antepassados não podiam fazer isso. Às vezes estavam numa relação tóxica e tinham que ficar com aquilo até acabar. Não é mais assim. Ah, então o outro é um vilão? É terrível? Não, porque em primeiro momento você casou com ele, né? Então houve uma afinidade. Você não, a não ser que você tenha casado amarrado. Aí, ok, foi, parecia tudo bem. A coisa degringolou, piorou. Isso acontece, gente. O que a gente tem que fazer? Deus, me dá forças para que eu possa mudar essa situação. Não mudar o outro, porque a gente sofre, que às vezes a gente quer mudar o outro, mudar a mim mesma. Se eu estou vivendo aqui, eu não estou feliz, e colocar na balança e o sofrimento é maior do que o lado bom, então de repente está na hora de eu deixar aquela pessoa seguir o caminho dela e eu construir o meu. É verdade, sabemos viver com as diferenças, a gente precisa viver com as diferenças. E a gente só vai conseguir conviver com as diferenças quando a gente parar de querer que os outros nos compreendam. Né? É só isso. A gente pode amar sem ser igual. A gente pode amar porque às vezes a gente nasce no núcleo familiar, é pai e filho, irmão e irmã, avó e neto, né? Que você convive com aquela pessoa, que você é completamente diferente dela, ela não consegue te entender e às vezes você sofre porque ela não te entende. Não faça mais isso, às vezes ela não tem condições de te entender. Perdoa ela por isso. Perdoa. Porque não te entender não significa que ela não te ame. Quando a gente para de querer do outro, porque quando a gente quer um determinado tipo de amor, que esse amor não chega, isso dói muito e a gente se sente constantemente rejeitado. Mas quando a gente para de esperar esse amor do outro, qualquer coisa boa que acontecer, você fica feliz que é lucro. Esteja em paz com você. Ela não tem condições de entender, tudo bem, ela vai ter o tempo que precisar para entender, quantas vidas forem necessárias para entender. Cada um de nós tem um tempo. Vocês já viram algum guia espiritual, mentor espiritual, Jesus, Buda, Krishna, avatares, comandante Astacheran? Vocês já viram algum ser elevado virar para você e falar assim, ainda não aprendeu? Ó, tô aqui há um tempão, já te expliquei, até agora nada. Eles não fazem isso com a gente. Porque eles têm plena consciência de que evoluir é um processo gradual, é lento, e os aprendizados aqui do plano material são duros e difíceis. Então, o Criador, campo quântico, o nome que você quiser dar, Deus fala assim pra gente, meu filho, tem o tempo que você precisar. Se você precisar de 15.900 vidas, você vai tê-las. Se você conseguir fazer isso em 500 vidas, tudo bem também. Deus não impõe pra gente, a gente não tem, você tem um prazo para evoluir, você tem um prazo, mas fato é, a gente precisa fazer um esforço, porque ficar sentado na cadeira esperando que tudo vai ser resolvido sozinho, não vai, queridos. A gente precisa fazer a nossa parte. E se você fez a sua parte hoje, tá ótimo. Poxa, hoje eu consegui ir até aqui. Eu não consegui perdoar ainda, mas eu já consegui não brigar. Olha que progresso. Se você já conseguiu não brigar, você já está dando um passo. Amanhã você vai conseguir
se colocar no lado do outro, mandar uma mensagenzinha de bom dia. Né? E às vezes o outro, quando o outro não está aberto, é um direito que ele tem. O que importa é você estar por dentro. O que importa é você estar disposto. Porque quando você perdoa, se o outro não quer esquecer aquele passado, tudo que você pode fazer é um pensamento positivo pedindo ao Criador que ilumine a ele. Mas você está em outra. Eu recomendo a todo mundo, eu sempre conto essa história. Leiam a história da Imaculée Labiguisa. Espero que eu esteja falando o nome dela certo. Uma moça maravilhosa que dá palestras no mundo inteiro, de Ruanda, e que estava em Ruanda, teve um genocídio, uma coisa horrorosa, e ela perdeu a família inteira no genocídio. E perdeu pai, mãe, irmão, vó, avô, perdeu todos os parentes, só sobrou ela. E passou 3 meses com mais 6 mulheres dentro de um banheiro, de um box, escondida para não perder a vida, porque levou mais de 3 meses para que ela pudesse sair de um lugar, de uma pessoa abençoada que escondeu essas mulheres dentro de casa. Eu não vou ter como contar a história toda aqui, porque eu já estou avançada no tempo. Mas a Imaculée, depois de tudo isso, que teve todos os motivos do mundo para dizer minha vida é terrível, estou em depressão profunda, e as mortes eram na base do facão, não era nem com revólver. Teve a família toda morta numa madrugada, em que morreram sei lá quantas milhares de pessoas. Dei uma pesquisada no Google depois sobre isso e ela escreveu um livro da vida dela, que eu quero ler até. Eu assisti um documentário dela contando a história dela. Esta mulher que passou por tudo isso, tinha, sei lá, 18 anos de idade quando isso aconteceu, e sobreviveu 3 meses dentro de um banheiro, e ela conta a história dela que ela passou nesses 3 meses imóvel, em silêncio, porque nem as pessoas da casa podiam saber que elas estavam escondidas lá dentro, porque corria o risco de alguém falar para a tribo inimiga que estava lá perseguindo eles, irem lá e matarem elas. A Imaculée conta que ela sai do banheiro, depois que ela sai dessa situação, e ela perdoou a pessoa que matou a família, e ela perdoou tudo o que aconteceu. E ela disse que quando ela perdoou, que ela conseguiu ver a beleza da luz do sol, quando ela saiu de dentro do banheiro, que ela respirou a natureza de novo, as árvores, as flores, e ela reconstruiu a vida dela, amigos. E mais do que isso, e ela foi no presídio onde estava preso o homem que assassinou a família dela, e que, para surpresa dela, o homem que matou a família dela inteira foi professor dela da escola. Ela frequentava a casa dele na infância, nos aniversários da filha dele. E ela virou para ele e falou assim: eu perdoo você por ter matado a minha família. Porque você já tem tantas outras mortes nas costas, a da minha família eu quero te liberar. Então, pensa que quando a gente pensa que a gente passa por alguma... Eu conto essa história porque quando a gente pensa que a gente passa alguma coisa difícil, nada se compara à história da Imaculée. Nenhuma história nossa de dificuldade chega perto do que essa moça passou. E esta moça reconstruiu a vida dela, hoje é casada, tem filhos, é feliz, dá palestra no mundo inteiro contando a história dela, e ela disse que ela só conseguiu ficar, porque no início ela sentiu raiva, ódio, rancor, mágoa, ressentimento, e ela falou que aquilo contava isso dentro do banheiro, e ela falou dentro de um box com mais 6 mulheres, e eles não podiam fazer barulho, e só comiam restos de comida, porque tinha que ser tudo escondido, ninguém podia saber que tinha mais gente dentro daquela casa. E ela diz que aquele ódio, aquela coisa consumindo ela, que ela falou que a primeira reação dela, que ela queria ser igual o Rambo, entrar pro exército, sair, matar todo mundo que estava fazendo aquilo, e aí ela começou a ver que aquilo estava consumindo ela. E quando ela foi fazer uma oração, que ela foi rezar o Pai Nosso, ela disse que ela não conseguia falar aquela parte que diz que a gente perdoa todos. Agora esqueci também, mas é uma parte que diz isso. E aí ela começa a refletir. Aí ela conta uma coisa muito bacana,
que ela olha para o ladrilho do banheiro, porque ela está dentro de um box, né? Eu nem sei como é que essas mulheres dormiram, gente. Deve ter dormido umas deitadas para as outras ficarem em pé, imagino isso. E ela falou que de um lado ela via todas as pessoas ruins, figuras que assassinaram muitas pessoas, né? Todas as negatividades que eu não quero nem falar o nome. E do outro lado ela via as pessoas boas, Gandhi, Nelson Mandela, todas as figuras, pessoas que... Aí ela falou que quando ela olhou como se tivesse aquilo dividido em duas colunas, quando ela olha aquilo, ela se pergunta, de que lado eu estou? Aí ela percebeu que aquela raiva que ela estava alimentando dentro dela estava deixando ela do lado dos ruins, inclusive daqueles homens que estavam fazendo aquilo tudo, porque era uma tribo que era a maioria que resolveu exterminar a tribo que era a minoria. Olha que coisa louca. É assim, homem, criança, velho, morreu todo mundo, gente. Foi muito triste. E aí, quando ela percebeu que o que ela estava alimentando dentro dela deixava ela no lado ruim, ela falou assim, eu não sou isso. Eu sou melhor que isso. Eu sou do lado do bem. E aí ela se viu transportar para o lado do bem. E quando ela falou que isso aconteceu, ela falou que as dores no corpo que ela estava sentindo, a fome que ela estava sentindo, tudo desapareceu. E que ela, de repente, ela começou a sentir uma coisa boa e começou a sentir gratidão. Olha, no meio dessa situação, ela falou... Ela começou a dizer, Deus, eu sou grata por eu não estar aqui sozinha, por ter mais 6 mulheres comigo para dividirem esse momento comigo. Eu sou grata porque teve alguém que está arriscando a vida para me deixar dentro desse banheiro. Está arriscando a própria vida para que eu possa sobreviver. E ela começou a ver todas as coisas boas que ela estava recebendo naquele momento. E quando tudo aquilo terminou, foram 3 meses e ela quase foi descoberta 2 vezes, porque invadiram a casa do homem e o homem falou assim, eu quero a Imaculê com um facão na mão. Ele falou assim, eu já matei 399, ela vai ser o 400. E pela interferência divina, eles não encontraram elas no banheiro. Então essa moça ainda passou por mais de 2 vezes com a possibilidade de morrer ali naquela hora, naquele segundo. E ela saiu de lá tendo perdoado tudo. E ela falou que ela via a vida, que ela começou a valorizar o sol e ela quis encontrar o homem que matou a família dela e dizer essas coisas bonitas para ele, dizer que tinha perdoado ele. E ela, então isso mostra, meus amigos, eu estou contando essa história mexeu demais comigo. Eu só consegui perdoar uma coisa muito grave que eu não conseguia perdoar depois que eu vi, porque quando eu assisti a Imaculê falando, ela própria falando, que é muito emocionante, busquem no YouTube, eu pensei assim, eu estou até com vergonha do que eu tenho que perdoar. Esta moça perdoou a situação mais difícil que eu possa imaginar. E eu tô aborrecida porque o outro não me tratou assim, não me tratou assado. Eu fiquei com vergonha de mim. Aí eu pensei, se a Imaculê conseguiu, eu posso. E eu compartilho essa história com vocês para dizer, se a Imaculê conseguiu, nós podemos, você pode. Você pode perdoar qualquer coisa, meu amigo, qualquer coisa. E tirar de dentro de você. E elevar a sua frequência e só atrair coisas boas. Nós estamos no auge da consciência planetária, da transição planetária. Consciência planetária é meu curso, ato falho. Nós estamos no auge da transição planetária. A hora é agora, não é depois. 2026 a gente vai ter outro sacode, amigos. Vamos começar a trabalhar esse perdão hoje. Vamos começar essa autotransformação. Vamos lembrar que a gente não é vítima. E que se alguém te destratar, se alguém que fizer alguma coisa que te desagradar, ignora, porque não vale a pena você gastar sua energia com isso. E faça uma prece por essa pessoa. Peça a Deus que a ilumine. Porque do jeito que o planeta está indo para um mundo muito melhor, quem não tiver melhor junto vai ser encaminhado para outro planeta super primitivo. Porque vai ficar aqui quem estiver vibrando o amor. Então vamos vibrar o amor. Que o nosso mundo precisa vibrar o amor.
pelas pessoas, pelos animais, pela natureza. Chega de valorizar o que é diferente. Não é diferente, nós somos todos irmãos, nós somos seres únicos, nós trazemos uma bagagem única. E isso é lindo, isso é lindo. Mas não é pelas diferenças. A gente não tem que rotular ninguém pelas diferenças. Nós podemos ter a religião que quiser, nós podemos ter as preferências que a gente quiser. A gente tem que ser a gente tem que aprender a se amar. E se a pessoa não vibrar na mesma frequência que você ama e deixa que ela e ama ela, fala: querida, um dia você estiver aqui comigo, beleza. Por exemplo, eu não como carne. Eu sou vegetariana há mais de 20 anos, nem por isso eu saio brigando com quem come. O dia que alguém falar pra mim: pô, eu também sou vegetariana, que bacana, vamos trocar uma receita. Pô, legal, que legal que você teve esse chamado interior. As pessoas não têm que ser iguais a gente, elas não têm obrigação de nos acompanhar. Mas a gente tem um compromisso conosco de vibrar amor internamente. Então vamos jogar essas mágoas todas embora e vamos começar esse processo de perdão. E segue essa dica que eu tô dando, que é mais fácil. Escolhe um de cada vez. E se aquele que você escolher, escolhe o mais difícil. Se é para fazer, vamos fazer direito. Pega aquele mais complicado. E quando você falar assim: caramba, eu não sei se eu vou conseguir perdoar esse aqui, você pensa assim: lembra da história da Imaculée Labiguisa. Busca na internet a história da Imaculée Labiguisa, de Ruanda. E aí, quando você lê a história dela, se você assistir ela falando, você vai ficar até com vergonha de não ter coragem, de não conseguir perdoar. E ela é uma pessoa comum como nós. E ela só tinha 17 anos ou 18 quando isso aconteceu. Né? E para fechar, meus amigos, eu queria dizer a vocês que nesse próximo sábado, às 15 horas, eu estou dando um curso muito especial, que eu dou 2 vezes ao ano, que chama-se Arcanjos, Anjos e Forças Elementais, que é muito mais profundo do que vocês podem imaginar. E quem tiver a mente aberta para reavaliar os valores e entender por que a gente precisa evoluir, por que a nossa evolução é um processo tão complicado, o que são os arcanjos, que energias são essas, porque eles são energias, eles não são pessoas. Qual é a diferença entre anjo e mentor? E se você quiser entender o funcionamento do que está acontecendo agora, e do que você é, da sua própria evolução, e por que a gente tem que passar por tudo isso, vem fazer o curso. O curso é bem bacana. Eu vou postar aqui, depois eu vou colocar aqui um post com todas as informações do curso. O curso é aula única, de 3 às 6h30 da tarde, no próximo sábado, Arcanjos, Anjos e Forças Elementais. Na outra semana tem curso de Ho'oponopono, tem curso de meditação, tem curso de Reiki, mas vocês sabem que eu sempre vou falando e vou postando aqui. Eu é que agradeço a vocês, Jorge, você está me agradecendo, você não precisa me agradecer, amigo, eu te agradeço a presença, eu agradeço a todos vocês que estão aqui me ouvindo, que me prestigiam sempre. Eu comecei essas lives quando começou a pandemia, porque nós estamos construindo a nossa nova terra. E a gente só vai construir quando a gente entender que todos somos irmãos e que todos temos dificuldades. E o caminho para isso é começar a perdoar e não criticar. Porque a gente critica o que está fazendo errado hoje, mas você pode garantir que você nunca fez isso? Talvez você nunca tenha feito nesta encarnação atual. Mas quem garante que há 30 vidas atrás você não fez? Eu não lembro de todas as minhas vidas, mas eu tenho certeza que eu errei muito. Meus livros contam isso. Para quem nunca leu meus livros, eu tenho 2 e-books disponíveis na Amazon.com.br. Atlântida, um mergulho no passado, Memórias de uma Sacerdotisa do Mar. E Lemúria, Terra da Luz, acessando os registros acásticos. Quem quiser ler os livros são muito interessantes. E a minha história de vida não é ficção, é tudo real. E eu conto os meus resgates. E ali eu conto 2 vidas minhas que eu tive. Gente, Atlântida acabou há 12 mil anos atrás. Olha o tempo que eu levei para poder estar resgatando isso. Eu precisei de 12 mil anos para estar pronta para esse resgate. É assim que funciona. Então vamos agradecer ao Criador a oportunidade que a gente está tendo de estar aqui hoje, de resgatar as nossas próprias histórias, seja de forma consciente ou não. Porque é uma grande chance, o perdão é o início para tudo isso. Fiquem com Deus.
paz e bem, energia super positiva, pensamento positivo, né? Apoio nas dicas positivas sempre. Quem quiser receber minhas dicas positivas, me manda uma mensagem que a dica positiva vai pelo WhatsApp, porque a gente precisa. O caminho é perdoar, para resumir, vibrar no amor e não criticar. Nós somos hoje. Eu não faria uma coisa dessa hoje. Ok, mas você não pode garantir que você fez antes. Então, se a gente quer ser perdoado pelos nossos erros, pelas nossas faltas, a gente pelo menos não critica, né? Não quer dizer que a gente seja conivente, não é isso. Mas ir lá pisar em cima também não é bacana. Então, gente, olha, vamos vibrar positivo, vamos mergulhar de cabeça. Quem quiser assistir os outros vídeos está disponível no canal do YouTube. E vamos praticar o bem, vamos fazer o bem, vamos ajudar o próximo sem criar expectativas e sem cobranças. Vamos vibrar esse amor incondicional, que é do chakra do timo, que é do 8º chakra, que é verde, que é isso que a gente está começando a vibrar, o amor incondicional, que é o amor sem esperar nada em troca. Simplesmente a gente está em paz porque a gente está doando ele. Que assim seja, paz e bem, e até a próxima semana.